Estimados amigos, estimados irmãos, mais uma vez as nossas saudações fraternas a todos que nos assistem, que nos ouvem a partir desse momento. Com grande alegria damos então início a mais um Evangelho no Estúdio. Hoje, pegando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, pessoal, para dar início à nossa atividade dessa ocasião, vamos nos recolher na nossa singela prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, modelo e amigo de todos os momentos, pelo dom da vida. Agradecer pelas experiências que tivemos essa semana, os desafios, até as dificuldades que nos tornaram mais fortes. Agradecer também aqueles prêmios que recebemos, as colheitas positivas das nossas plantações bondosas. Agradecer as pessoas que temos à nossa volta, que nos concitam ao desenvolvimento, à melhoria, e aqueles que também servem de instrumento para a nossa melhoria íntima. Que possamos, então, receber, ter o nosso coração aberto a essas luzes do alto, ao bálsamo divino que nos fortalece, que nos enche de confiança, para que possamos dar continuidade na nossa missão, na nossa caminhada. Que assim seja. Então, pessoal, vamos lá, capítulo 10. O trecho que pegamos para conversar hoje é o seguinte, perdoai para que Deus vos perdoe. Então temos uma passagem aqui de Mateus, o item 1, diz, bem-aventurados ou felizes aqueles que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Temos aqui também uma passagem de Mateus, no capítulo 6, que diz, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará dos seus pecados. Mas se não perdoar os homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os vossos pecados, como diz na oração do Pai Nosso, né? E agora vamos passar ao item direto para o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa assim. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do passado e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação. Olha só, pessoal, vou até repetir. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. E esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento culto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes, e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência,
mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessa circunstância, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda a contenda, ou toda a confusão, ou toda a briga, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade verdadeira, grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, aqui o Evangelho coloca a condição do perdão para que também a gente receba o perdão do alto, das nossas ofensas, dos nossos erros, dos nossos tropeços, que acontece para todo mundo. O perdoar é tirar de si próprio o peso nas costas. Muitas vezes o perdão é não tomar o veneno que você mesmo produziu para o outro beber, daí quem acaba bebendo é você. O perdão não é uma coisa que nós conseguimos elaborar do dia para a noite. Um pai, uma mãe que teve um filho assassinado, um filho, uma filha que teve uma pessoa muito querida assassinada também. É fácil perdoar alguém assim? Vamos ser sinceros. É fácil? Não é nada fácil. Não é nada fácil. O perdão, ele precisa ser elaborado com o tempo, porque diante de um mal dessa grandeza, não é do dia para a noite que algo assim acontece. É preciso um trabalho de longa duração. Esse trabalho de longa duração, nós precisamos de um norte. Nós precisamos de alguém para iluminar essa caminhada. E quem seria esse farol? Jesus. Indiscutivelmente, ele é o melhor exemplo a ser seguido. A ser seguido. Alguns dizem, mas veja como Jesus fez. Você não consegue fazer igual? Aí a gente diz, ok, muito bem, você está querendo me comparar com o espírito mais evoluído que já passou pela Terra? No mesmo nível de evolução espiritual? Não tem como. Portanto, Jesus é algo a ser perseguido positivamente, a ser seguido, onde a gente caminha para ele e reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, como falamos semana passada a respeito da cólera, da raiva. É um trabalho diário que a gente faz. É um trabalho diário. Tem um filme que eu sempre acabo falando um pouquinho a respeito dele, nas nossas conversas, nas nossas palestras, que é o filme ou o livro A Cabana. Quem tiver oportunidade de assistir ou de ler o livro, busque esse título. Ele exemplifica ali muito bem como é o perdão, como funciona o perdão, onde a personagem do filme luta bravamente, porque ele teve a filhinha assassinada, ele luta bravamente contra toda aquela situação, aquela raiva, aquele ódio, aquela cólera. E para perdoar não é fácil. Então Deus, entre aspas, aparece no filme, não quero dar o spoiler completo do filme, mas convida ele dia a dia a ir elaborando. Ao mesmo tempo, a gente não vai dizer que alguém vai lá dar uma cacetada no teu carro, destrói a tua casa, arrebenta com o seu trabalho, com o seu emprego, seja lá o que for, e você vai ficar feliz do dia para a noite. Não, isso é uma reação falsa. É natural que a gente fique bravo, fique chateado com algo que nos causa prejuízo. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas o problema é quanto tempo a gente passa nessa situação de ódio, de raiva, de rancor. Esse é o problema.
Sentir raiva, isso faz parte. Nós somos seres humanos, nós somos espíritos em evolução e Deus sabe disso, Ele compreende isso, Ele perdoa isso. O problema é quando o cidadão se arrasta a vida inteira com ódio, com raiva. Ele desencarna, ele morre e o espírito dele continua com aquela raiva, aquele ódio, dizendo nunca perdoarei. E aí se estabelece um processo de obsessão. Obsessão, que vai trazer um estado de tristeza, de mágoa, de ódio, de infelicidade gigantesca para aquele que não perdoou. Porque aquele que cometeu o mal, ele vai ser impactado pela lei de causa e efeito. Não precisa você se preocupar em ir lá e exercer a sua vingança. Não precisa. Certo dia, Divaldo Pereira Franco, grande médium e orador da doutrina espírita, que já se encontra na pátria espiritual, estava numa dessas palestras e daí veio uma mãe pedir ajuda para ele. Ela estava desesperada porque o filho dela tinha sido assassinado e ela queria alguma palavra de conforto. Ela chegou para o Divaldo e narrou tudo o que aconteceu e daí o espírito guia do Divaldo, que era Joana de Ângeles, se aproximou e disse: olha, Divaldo, eu não sei como é que você vai falar isso para ela, mas diga que ela é uma mulher de sorte. Ele, mulher de sorte? O filho foi assassinado? Ela é de sorte? Sim, ela é uma mulher de sorte, porque o filho foi assassinado. Não foi ele o assassino. Porque o assassino, sim, vai precisar de muita ajuda. Porque ele vai passar por momentos de tormento e de sofrimento inenarráveis, que não existem palavras para descrever o que esse rapaz que tirou a vida vai passar. Claro que aquela mãe que perdeu o filho precisa de auxílio, precisa de apoio. Vai ter que elaborar o perdão, provavelmente durante décadas da própria vida. O perdão liberta. Ao passo que a raiva prende. É fácil perdoar? Não é fácil. Por isso que Deus, na sua sabedoria infinita e amorosidade plena, colocou no nosso planeta as igrejas católicas, os templos evangélicos, os centros espíritas, os templos budistas, as casas umbandistas, a psicoterapia, os grupos de ajuda, inúmeras ferramentas para que a gente possa se recuperar de um baque tão forte como esse que citamos, e outros também. Uma traição, seja ela emocional, seja ela financeira, seja ela na empresa, ou seja no casamento, uma filha que vira as costas para o pai, ou vice-versa. São atitudes que nos causam uma comoção muito forte no espírito e que a gente tem vontade de ir lá e devolver na mesma moeda. Só que isso seria vingança. O oposto disso é o perdão. Ele diz, não está fácil, mas vai, segue tua vida, eu não quero mais, eu quero ficar na minha. Eu quero trabalhar isso dentro de mim. Um dia pode ser que a gente se reconcilie, mas por hora, o perdão. Por hora, segue teu caminho. É soltar essas amarras, pois caso contrário, esse amor ele vira em ódio. Isso é uma força magnética muito forte, que vai trazer muita dor de cabeça, vai trazer muitos problemas no seu corpo físico, vai trazer inúmeras noites mal dormidas. Então o convite é: perdoe, deixa para lá, busca o auxílio. Não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa que te fez mal, que te faz mal, não. Isso pode buscar o teu canto, e às vezes é bom ficar cada um num canto para evitar coisa pior, não há problema nenhum nisso. Mas não carregar a mágoa. E quando lembrar dessa pessoa, lembra com oração, com uma prece, que Jesus ilumine, que Jesus possa abraçar essa pessoa, para que ela possa caminhar bem. Porque, meus amigos, gente feliz não incomoda. Vamos repetir de novo. Gente feliz não incomoda. Se ela realmente é feliz, ela não incomoda. Então, vibremos para quem nos fez o mal, que seja feliz. Que seja feliz. E que nós possamos também
com os ensinamentos do Cristo, limpar o nosso coração daquilo e seguir a vida numa boa, para que a gente também não incomode aos outros. Porque disse-me um grande amigo meu que a gente tem o direito à felicidade. E eu falei, Elvino, a gente não tem direito à felicidade. Nós temos o dever à felicidade. Porque quando a gente observa tudo que Deus colocou na nossa vida, nós percebemos que sim, nós temos o dever de buscarmos ser felizes para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Perdoemos. 70 vezes 7 vezes. Façam a conta na calculadora para ver o número que vai dar. 70 vezes 7 é uma coisa, 70 vezes 7 vezes o valor dá diferente. Façam o teste lá. Queridos amigos, queridos irmãos, então, em rápidas pinceladas, chegamos ao final de mais um Evangelho no Estúdio, com muita alegria, com muito carinho, um programa que é preparado a todos os que buscam uma palavrinha de bom ânimo. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado. Que Jesus, o nosso Mestre, que Deus, o nosso Pai, possa abraçar com muito vigor, com muito carinho, com muita segurança a todos que nos escutam. Até a próxima semana. Que assim seja.